Para o pragmático filósofo americano Richard Schusterman, o rap é parte importante do universo da cultura popular de um mundo globalizado. Seu objeto é a denúncia das desigualdades e da discriminação, e seu universo refere-se a um local que está remetido diretamente ao global. Afinal, periferia é periferia em qualquer lugar. Sejam bem-vindos ao Cutne na TV. Quantitativamente falando, aqui no Rio de Janeiro, nós somos muito menores do que o movimento funk. Mas, da mesma forma que o movimento funk é um movimento de abrangência popular entre os jovens das comunidades, o hip hop também tem a sua história. O seu criador, o criador desse movimento, que é o DJ Afrika Bambaataa, que está vivo até hoje, seus quase 60 anos de idade, ele, quando idealizou esse movimento, talvez ele não tivesse noção de onde, para onde esse movimento iria, a quem chegaria esse movimento. Esse movimento chegou à minha vida, chegou à vida do Marcelo D2, do Mano Brown, do MV Bill, chegou à vida do Gabriel Pensador e de tantos outros nomes que vocês já tiveram conhecimento por meio da mídia. E esse movimento a cada dia vem chegando ao entendimento e aos corações de várias gerações. Oficialmente falando, o movimento hip hop está no Brasil desde 1983. E São Paulo é conhecida como a capital da cultura hip hop no Brasil. Eu faço parte de uma entidade chamada Zulu Nation Brasil. A Zulu Nation está no Brasil desde 2002, pela pessoa de King Nino Brown, que é o nosso ministro-chefe da Zulu Nation. Pô, ministro-chefe? O que é isso? A verdade é que é uma instituição, a Zulu Nation é uma instituição que foi criada em 12 de novembro de 1973, no bairro do Bronx, em Nova York. O nosso convidado de hoje é jornalista e autor do livro Acorda Hip Hop. Nascido na Cidade de Deus, zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, membro do movimento hip hop há 28 anos, iniciou sua carreira como DJ, acompanhando o rapper MV Bill por quase 10 anos. Paralelamente, dedicou-se às pesquisas sobre o hip hop, palestrando em escolas dentro de favelas, centros culturais, universidades, fóruns e simpósios. Iniciou a carreira de escritor no extinto jornal Afro Reg Notícias. Foi coordenador da ATCOM, Associação Atitude Consciente, atual ATCOM Zulu Chapter, filiada à Universal Zulu Nation, da qual é membro no Brasil. Atuou durante 6 anos na penitenciária Muniz Sodré como instrutor de boxe do projeto Lutando por Vidas. No mesmo período, trabalhou como educador social pela Secretaria de Proteção Especial da Prefeitura do Rio de Janeiro, no atendimento a populações de rua, em especial crianças e adolescentes. Recentemente, foi elevado pela Zulu Nation ao posto de King e é diretor operacional da Discoterge, primeira associação de DJs e VJs da América do Sul. Temos o prazer de receber Sérgio José Machado Leal, DJ TR. Sérgio, o que te atraiu para essa linha do hip hop? Primeiramente, obrigado, Medeiros, pela oportunidade. Eu gosto muito desse trabalho do Cutne e sou um fã desse programa justamente por essa visibilidade, essa janela que vocês abrem. E o que me trouxe foi justamente não me conformar com o que acontece com o meu povo afrodescendente dentro das favelas. Essa foi a principal razão. Eu encontrei no hip hop uma forma de lidar com todas essas complexidades que a própria sociedade diz que não existe jeito, não tem mais jeito, ou é impossível você sociabilizar os nossos descendentes de cidadãos negros escravizados, né? Acho que essa foi a maior razão, é tentar lutar pelo meu povo de alguma maneira. Mas por que o hip hop? O hip hop foi o nosso movimento negro dentro da favela. Essa que é a grande questão. E, de alguma forma, a gente se identificou
com essa linguagem. Eu, o MV Bill, o Mingau, uma galera que tinha dentro da Cidade de Deus, né, os nossos irmãos, que viram nesse trabalho uma forma de gritar, de falar, e uma forma consciente, o hip hop, ele foi realmente a nossa mola motriz, né? Chegou até nós e a gente queria entender mais daquilo. Mas ele nasceu no Bronx. Nasceu no Bronx. E quando ele chega no Brasil, eu posso dizer que ele chega justamente no momento em que o movimento Black Rio estava de uma forma entrando na sua extinção. E aí uma nova geração estava chegando. Então a gente pegou os ares do movimento Black Rio, que de alguma maneira se reportou também aos movimentos de direitos civis norte-americanos, e a gente acaba sendo influenciado, a nossa geração acaba sendo influenciada por essa nova vertente de militância cultural que era o hip hop. Entende? Então foi justamente nessa mudança de geração e de ares políticos, sociais, ideológicos, o mundo estava mudando, o hip hop ele acaba chegando pelas mesmas vias que o movimento Black Rio chegou ao Brasil. E aí é quando a gente acaba absorvendo essa coisa do que está acontecendo no mundo, né? Já dizia no samba, né? Que nem tudo que é bom vem de fora, mas sempre tem alguma coisa que chega e aporta no nosso meio e que tem a ver com a gente. Por quê? Porque nós somos filhos da diáspora, né? Então o que aconteceu nos Estados Unidos de interessante foi produzido também por esses filhos da diáspora de lá, que de alguma forma se tornou uma identificação pra gente. Por quê? Sofriam com racismo, com descaso social, com essa história toda, e a gente da mesma forma, morando nas favelas, né, começou a absorver isso daí de uma forma bem interessante. Periferia é periferia em qualquer lugar. Já dizia o Gog. Já dizia o mestre Gog. É verdade. Periferia é periferia em qualquer lugar. E a partir daí a gente, uma meia dúzia de pretinhos da comunidade, começa a absorver essa nova filosofia de vida e traz isso como uma desejável filosofia de vida. A gente acaba se adequando a isso e vendo que a gente pode ir muito mais além do que poderia se de repente não tivesse tido esse tipo de contatos. Pode ser que outra coisa viesse a entrar na nossa vida, mas poderia levar muito mais tempo do que o próprio hip hop. O hip hop não, ele conseguiu, de uma forma tácita, agilizar isso daí pra gente, fazer com que isso se tornasse praticável, rápido, né? A favela tem pressa. Então a gente absorveu o hip hop. E você se tornou um estudioso desse fenômeno? Né? Sim. Agradeço à escola pública, a priori, né? A educação da minha mãe em primeiro lugar, dona Josefa, sua bênção, mãe. E a partir daí, cara, a escola pública, eu comecei a me identificar com a leitura. O livro me liberta, sabe? A leitura me libertou. Foi uma ferramenta muito potente na minha vida, tanto quanto o boxe, mas a parte literária da coisa, do entendimento, de buscar, de conhecer. Eu sempre fui um cara curioso, eu queria entender os porquês. Os porquês me levaram a entender um pouco mais sobre hip hop e é uma água que eu bebo até hoje. É uma fonte inesgotável de informações. E o hip hop tem uma história linda, Medeiros. Fala um pouco dessa história pra gente. Pô, sou filho da dona Josefa, né? Meu pai se separou da minha mãe muito cedo e a minha mãe teve que voltar para casa de família para trabalhar, filho de faxineira, tá? É uma história comum a muitos negros, né? A muitos negros, né? Aí o pessoal falou, pô, esse cara com esse bronzeado de escritório, a minha mãe é mais escura do que você, então eu sou afrodescendente. E o próprio hip hop também me ajudou, inclusive, a entender essa questão. Assumir essa identidade. Assumir essa identidade como afrodescendente no Brasil, porque é muito difícil um cara da minha pigmentação se assumir como afrodescendente. Aí a gente volta pro hip hop de novo. Entende? Porque o hip hop lá fora, ele ajudou a articulação dos afrodescendentes de lá. E nós, de alguma maneira, todos que passaram pelo movimento hip hop, pela minha escola, que tem talvez uma pigmentação muito próxima da minha, muito parecida, se assumem hoje como afrodescendentes graças ao hip hop. Graças a esse movimento. Então o hip hop é uma cultura muito rica em termos de entendimento. Infelizmente, eu tenho mania de dizer o seguinte, o hip hop é uma cultura que ainda não foi televisionada no nosso país. Então o que às vezes aparece para a população no geral, às vezes é muito pulverizado. Então você não tem noção do que é esse movimento.
E eu posso dizer para você que é um movimento que não é machista, não é homofobista, não é sexista. É um movimento que, na sua essência, não faz apologia nem ao crime nem às drogas. É um movimento que ele é laico. Então, todas as religiões e não religiões, inclusive assim, o ateu, ele pode fazer parte desse movimento. Mas por que ele ficou associado, pelo menos em parte, a esses aspectos negativos de misoginia, de defesa do crime? Foi como eu te falei. Esse movimento ainda não foi televisionado. Como dizia o Gil Scott Heron, Isso, um dos pais da cultura rap. a revolução não será televisionada. Não será televisionada, exatamente. Então a gente ainda não conseguiu trazer a nossa revolução para dentro da TV, que tem uma potência de alcance muito grande, né? Mas infelizmente a gente ainda não conseguiu dar esse passo. Ainda, eu digo ainda porque, como diz o nosso mestre Gonzaguinha, eu acredito na rapaziada. Então eu acredito que o nosso legado, pode ser que eu não venha assistir essa revolução, mas eu sei que um dia isso será televisionado, ou para minha filha, ou para o meu neto. E você está plantando isso. Sim, é a árdua, porém nobre missão de se trabalhar na semeadura. Pode ser que eu não venha ver os frutos, mas eu sei que o solo está sendo fertilizado, que já brotou essa semente e que amanhã vamos ter bons frutos disso sim, com certeza. E você tem se envolvido num trabalho social no mais amplo espectro, com moradores de rua, Sim. com jovens de periferia, Sim. com idosos. Como é que você consegue juntar tudo isso e ao hip hop? Sim, na verdade, como eu já te disse antes, o hip hop é a mola motriz, né? Quando você passa a ter consciência de fato do que vem a ser esse movimento cultural, você começa a entender que você não trafega só pelos elementos primários. DJ, MC, grafite, você está entendendo? Break. O break. Você não trafega só por isso. O nosso grande visionário do hip hop, o Afrika Bambaataa, ministro-chefe Afrika Bambaataa, né, o ministro Zulu, ele justamente em alguns dos seus discursos, das suas trocas de ideias, das suas andanças, ele diz exatamente isso. Que o hip hop ele não precisa só de b-boys, b-girls, MCs, grafiteiros, DJs. Ele precisa de médicos, professores, advogados. Enfim, o hip hop ele precisa estar ocupando todos os setores da sociedade. Você falou da Zulu Nation e você acabou de ser elevado à condição de King. Sim. Depois do intervalo, vamos saber o que é isso. Tá ok.